Escrever um resumo em um caderno ou escrever resumos no Word ou qualquer outro aplicativo estático. Até que ponto esses tipos de resumo podem auxiliar no processo de aprendizagem e fortalecer a nossa memória? Até que ponto isso pode nos ajudar a recordar de informações que nós estudamos? Esse vídeo aqui é uma resposta ao Jonathan Cássio, que fez a seguinte pergunta: eu tenho uma dúvida e sugestão de vídeo. O Anki substitui o caderno de resumos? E a resposta é a seguinte, Jonathan. Para eu poder te responder, eu tenho que primeiro fazer algumas fundamentações e dar alguns exemplos, tá bom? Eu vou começar com um exemplo do que aconteceu comigo. Eu já testei de tudo, já fiz muitos resumos à mão no caderno, já fiz muitos resumos no Word, já testei vários tipos de aplicativos, inclusive eu já comentei aqui no canal que eu estava fazendo resumos com o Notion, que é um excelente aplicativo aí de produtividade, que eu costumo brincar que faz parte do meu segundo cérebro, que ele me lembra de tudo que eu tenho que fazer, de tarefas, enfim. Para não complicar aqui a explicação, vamos focar no ponto do resumo. O resumo no Notion ele é estático também. Imagine aqui o Word, tá? Vamos imaginar aqui o Word. Estou escrevendo ali no Word, estou criando meu resumo. Só que o que acontece? Eu não fazia nem a revisão das 24 horas. Eu sempre esquecia de fazer a revisão das 24 horas ou que seja outras revisões. O Notion tem a possibilidade de você transformar o material ali em flashcards. Mas se você esquecer de transformar, você já perde ali a sua revisão de 24 horas. Então o que acontece? Eu abri mão de resumos no caderno, de resumos no Word, eu abri mão de resumos até no Notion, agora recentemente, e passei a utilizar somente o Anki Flashcards. Por quê? Isso vai me garantir o principal, que eu não esqueça de fazer as revisões na hora certa, na data certa. Então eu estudei hoje, amanhã, a revisão mais importante é de amanhã, é das 24 horas. Essa não pode falhar, porque depois de 24 horas que a gente estuda algo, o nosso cérebro pode deletar até 50% daquilo que a gente estudou. E se a gente não entendeu muita coisa do que a gente estudou, a gente não vai lembrar de nada no dia seguinte. Então a gente tem que revisar após 24 horas. O Anki, ele garante isso. Basta você abrir o Anki e sair fazendo lá o que você inseriu. Outra coisa, o que um resumo estático perde em relação a um resumo feito no Anki? É o seguinte, vamos falar aqui de premissas, de princípios do funcionamento da nossa memória. Tudo isso extraído aqui, ó, desse livro aqui, Fixe o Conhecimento, uma ótima indicação de leitura do meu amigo Lucas, aprovado no vestibular de medicina. O que nós extraímos de conhecimento dessa obra? Que o nosso cérebro, quando nós estudamos algo, ele cria conexões neurais, fiozinhos, tá? E esses fiozinhos, vamos dizer assim, que representam o nosso conhecimento ali em relação ao conteúdo que nós estudamos. Depois de 24 horas, esse fiozinho começa a clarear, a sumir. Vamos supor, sabe um editor de imagem? Quando você puxa a barrinha aqui, no zero a imagem some, quando você puxa a barrinha por 100%, a imagem fica bem nítida. Então, quanto mais tempo a gente passa sem revisar esse conteúdo, mais essa imagem fica clareando e começa a sumir da nossa memória. Quando a gente faz a revisão das 24 horas com o Anki, a gente está jogando lá no talo, no 100%, fica bem nítido o conteúdo estudado. Outra premissa importante é que para nós podermos fortalecer essas conexões neurais, nós temos que relembrar o conteúdo e não só ler de forma passiva, ler aquela de forma linear, sair lendo, ler e reler, né, na força bruta. Nós temos que relembrar. O ato de relembrar supera 10 releituras ali de um resumo. Só o ato de você relembrar, de forçar, porque o ato de forçar a memória traz um aprendizado sólido. O Anki, ele traz o melhor dos dois mundos. Por quê? Quando nós estamos estudando, a gente tem que prestar muita atenção ali no que a gente está fazendo, fazer um estudo ativo, criar perguntas e respostas, e quando a gente vai revisar, a gente vai ver aquela pergunta, a gente vai forçar a nossa memória a lembrar dessa pergunta. Então isso já difere de um resumo, de um caderno de resumo estático, tá?
porque a gente vai trabalhar essa premissa muito importante, que é o ato de relembrar o conhecimento, relembrar a informação para a gente fortalecer essas conexões neurais. Outra coisa muito top, esse livro aponta, né? Isso está comprovadíssimo. No nosso próprio dia a dia a gente repara isso de estudante, de concurseiro, de vestibulando, que quando a gente faz questões de provas, a gente aprende muito mais. Fazer questões é um dos melhores métodos de estudo e de aprendizagem que existe. Só que o Anki, ele consegue aliar tudo isso, porque quando você cria lá uma pergunta, é como se você tivesse treinando o seu cérebro a responder uma questão. Você pode pegar lá uma pergunta de uma assertiva, de uma questão de prova, ou que seja do que você entendeu ali, fazer uma pergunta básica, que você já está alinhando o treino com questão, por mais que não é ABCDE, mas é uma pergunta, é uma questão, e você também está ativando a sua memória com o ato de relembrar. É muito importante isso, anota isso daí. O ato de relembrar o conteúdo fortalece a memória. Então, com base nisso, tá? Nesses fundamentos teóricos, com base no que eu testei para mim, é que eu chego à conclusão que resumos estáticos, caderno de resumo, não vale a pena. Ainda mais quando a gente vai escrever, a gente perde muito tempo. Olha aqui, eu quero deixar bem claro, abrir um parênteses. Quer dizer que escrever não é bom, não aprende? É claro que a gente aprende muito, muito, muito. Quando a gente escreve no Word e a gente não aprende, é claro que a gente aprende. Quando a gente vai revisar num app estático, a gente não aprende? Claro que a gente aprende. Só que não é eficiente, no sentido de não mostrar velocidade. Imagina eu ter que transcrever tudo que eu entendi para um caderno. Vou sair digitando tudo no Word. E o pior de tudo, não revisar aquilo, porque eu vou ter um caixote desse tamanho aqui de folha escrita, ou vários documentos, várias páginas de Word escrita, e não vou revisar aquilo. Então, na minha opinião, não é eficiente. O nosso estudo para a prova, tá? Ou que seja para o dia a dia. Eu estou estudando bastante livros também, estou jogando tudo para o Anki, porque aconteceu de eu ler um monte de livro, fazer uma anotação estática e não revisar aquilo, e esquecer completamente. Então o Anki mantém tudo fresco na nossa memória, sem a gente precisar esquentar a cabeça e falar, nossa, eu tenho que ler aquela folha, eu tenho que revisar aquela folha, eu tenho que revisar as anotações que eu fiz daquele livro. Você não se preocupa. Todo dia de manhã, que seja, né, um exemplo aqui de manhã, se você for fazer o Anki, você vai abrir lá o seu app e fazer tudo que ele mandar para você fazer. Então o Anki traz muita vantagem, muito ganho de velocidade e eficiência nos nossos estudos, além de reunir todo um arcabouço de estratégia de estudo que funciona muito bem, que funciona para muita gente, é replicável, né? E é unânime. É o estudo ativo, a revisão ativa, estudar através de questionários e obedecer a revisão espaçada, que é a melhor revisão, o melhor método de memorização no longo prazo que existe. São essas revisões espaçadas de forma ativa. Então esses são os benefícios do Anki. Eu espero ter esclarecido aí sua dúvida. Qualquer outra dúvida mais específica, tá, que surgir, pode deixar nos comentários. Vamos trocar aquela ideia. Pode dar a opinião de vocês, o que vocês acharam, se discordam, se concordam. O canal aqui é democrático. Vamos tratar sobre esse tema que ainda é um tabu entre os estudantes. Muitos estudantes ainda preferem o método antigo de ler, fazer marcações e reler aquelas marcações várias e várias vezes, que até dá uma sensação assim de domínio ali da leitura, né? Às vezes a pessoa ela consegue até falar na íntegra, na literalidade o que estava escrito ali naquele trecho, só que o maior problema disso é que depois que se passaram um mês, a pessoa não vai lembrar daquilo que ela marcou, aquilo que ela leu e releu umas 10 vezes, e o pior, ela não vai nem lembrar de fazer revisões, porque não tem como dar conta de tanta coisa que um concurseiro tem que estudar, que um vestibulando tem que estudar, enfim, uma pessoa que lê muitos livros tem que tá recordando. Deixa aí esse seu like, inscreva-se no canal se não é inscrito e até o próximo vídeo. Fui!